Deixa eu deixar aqui para não poder... É para marcar aquele outro perfil seu que você mandou, não é isso? Sim. É aquela página lá, na verdade, é a única que nós vamos ter daqui a uns dias, sabe? Uma página dedicada a estudos e divulgação da doutrina espírita, né? Aquela outra página, ela é profissional, provavelmente ela vai ser extinta e substituída por outros mecanismos, como Instagram, LinkedIn, né, que são mais profissionais do que o Facebook. Então, Já fiz a marcação lá. Já está tudo na mais perfeita ordem. certo. Vamos, então, receber os nossos irmãos e amigos com o nosso fraternal bom dia, agradecendo a todos pela presença, pela contribuição de energia que cada um nos doa para este trabalho. E vamos aproveitar, hoje, dia 8/7, nós estamos com o nosso irmão lá de Uberaba, Adenício. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos ajudar aceitando este convite, Adenício. Eu que te agradeço pela oportunidade de poder trabalhar um pouquinho na obra de Jesus e poder não trazer conhecimento meu, mas, né, buscar sintonia com a espiritualidade e trazer conhecimento da espiritualidade para todos nós, na verdade. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu costumo dizer que ainda bem que o Pai nos oferece meios da gente ir cuidando um bocado das nossas dívidas, né? Porque... O próprio Evangelho nos fala isso, né? Que Deus permite que a gente vá pagando, né, as nossas dívidas em pequenas parcelas. O problema é que entre uma parcela e outra a gente endivida, a gente renova as dívidas, né? Então é tipo aqueles carnê de financiamento de veículo, né? Que mal cabe no porta-mala do carro, mas é a nossa condição. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempinho que falta aí para as 9 horas, para a gente fazer uma questão. Eu abri aqui o Livro dos Espíritos, gente. Caiu lá no capítulo 10. Olha para você ver. Foi ao acaso, não foi eu que foi antecipadamente resolvi nada, não. Questão 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? Olha para você ver a resposta dos amigos. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros, os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Meus irmãos, eu costumo falar, Denise, que o corpo físico, a matéria, ela é como se fosse uma verdadeira âncora. E a vida incorporada nada mais é do que a gente carregar esta cruz, esta âncora, e procurar fazer, mesmo com este peso, com esta responsabilidade, a gente fazer o amor e a caridade para com o próximo, sentindo as dores do corpo físico, as ingratidões, mas tendo, como nós dissemos há pouco, a oportunidade de ir saudando o nosso débito lá, que é imenso, né? Com certeza. E não só âncora, né? O corpo físico, para nós, ao mesmo tempo que ele é a âncora, ele também é a nave, né?
que conduz, é o barco que conduz o espírito, né? Que permite com que o espírito se conduza pela encarnação. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso, que nós somos espíritos. Estamos nesse corpo, mas nós somos espíritos. A nossa viagem aqui no plano carnal, no plano terreno, ela é uma viagem espiritual. É o espírito que está em tarefa de autorredenção, em tarefa de melhoria, não é? Então, as condições da nossa vida material, da nossa vida física, né? As circunstâncias da nossa encarnação, as atribulações que nós vamos enfrentar, isso tudo está condicionado à nossa condição evolutiva, não é? Como o hóspede que chega, né? O Evangelho nos fala assim, o Evangelho, o hóspede que chega a uma hospedaria, se ele tem condições, ele terá excelentes acomodações. Se ele tem menos condições, ele vai dormir na estrebaria. Não é assim que o Evangelho nos fala? Então, e essa herança a gente faz ela de uma encarnação para outra, né? Exatamente. O corpo doentio, o corpo imperfeito, as enfermidades, tudo isso são as circunstâncias da gente não ter condição de ocupar melhores acomodações físicas, né? Por isso é que nós estamos aí submetidos a todas essas coisas. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos, né? Com certeza. Fazer das pedras o alicerce. Exatamente. Denise, é 9h, meus queridos irmãos. Hoje é dia 8 de julho. Nós estamos com o nosso irmão Adenício, lá de Uberaba, que nos vai trazer essa bênção de participar conosco, explanando para nós o Evangelho, trazendo a sua interpretação, a sua experiência. Nós te agradecemos. E vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso através da nossa prece de abertura. Vamos rogar a Ele que nos permita sermos trabalhadores de sua vinha, que possamos levar aqueles nossos irmãos que estão em desequilíbrio, em sofrimento diante de suas provas, sejam eles aqueles que estão na erraticidade ou os encarnados, juntamente com as nossas boas energias, que cheguem a estes irmãos através da nossa prece, da nossa oração, das nossas vibrações. E, para tanto, nós pedimos a Deus que nos dê o concurso dos nossos amigos Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus o Governador e nosso Mestre, do nosso Espírito Protetor e Anjo da Guarda, com quem rogamos uma fina sintonia a fim de que possamos usufruir dos conselhos das boas intuições. E como Jesus nos ensinou, nós louvaremos a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Benício, seja bem-vindo, a palavra é tua. Somos agora teus espectadores e alunos. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, agradecendo, né? E já pedindo desculpa por, eventualmente, viermos nas nossas palavras, em algum momento, nos afastar da lei de amor e de caridade de Jesus e dos preceitos que a doutrina espírita nos traz. E estamos aqui também na condição de eternos alunos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Então, nós escolhemos para nós estudarmos nessa manhã, meus irmãos,
uma leitura que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que traz o título de Muitos Chamados, Poucos os Escolhidos. Essa leitura está lá no item 6 em diante. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo traz aqui trechos do Evangelho de Mateus, de Lucas, né, de uma forma, assim, muito evangelizadora, né? São palavras de Jesus dirigida àqueles seus seguidores mais diretos, né? Numa oportunidade em que ele advertia os seus seguidores a respeito dos falsos profetas, não é? E a respeito do cumprimento das leis de Deus. Então, são palavras de Jesus. Eu sei que muitos de nós temos dificuldade de enfrentar, né, o chamamento contido no título apenas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque no nosso íntimo nós temos certeza que essas palavras são dirigidas a nós, que estudamos o cristianismo, que estudamos a doutrina espírita, especialmente em virtude de todo o conteúdo doutrinário que a doutrina espírita fornece para nós. Então, essas palavras são muito diretamente ditas para nós, espíritas, mas que têm aplicação também a todos os nossos irmãos de todas as outras crenças religiosas. Então, como nós estávamos conversando antes de iniciarmos, né, aqui o estudo, é preciso que nós tenhamos consciência, né, de que somos espíritos em viagem terrena de redenção espiritual, não é? Estamos aqui submetidos ao jugo da matéria, às necessidades do corpo físico, essa âncora, como disse nosso irmão Walter, mas também essa nossa embarcação, que serve de veículo para conduzir o espírito nessa viagem encarnatória. Então, mas não devemos nunca nos afastarmos da ideia de que o objetivo da nossa viagem é espiritual. Estamos aqui para melhorarmos espiritualmente, não é? Todas essas condições da nossa encarnação, seja as próprias condições do corpo físico, as circunstâncias em que nós estaremos submetidos durante a encarnação, né? Seja a da opulência, da beleza física, da fortuna, a da dificuldade material, né? A da deformidade, da enfermidade física. Todas essas circunstâncias, elas são inerentes à nossa condição evolutiva, condição espiritual. Não é? Então, estamos aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus, que nos concede mais oportunidade, e nas circunstâncias que são nossas, nas condições que são nossas, né? E a nossa primeira grande missão no planeta é a de evoluirmos, de crescermos espiritualmente. Então, essa deve ser, né, como diz para nós Allan Kardec, lá naquela leitura que fala do homem de bem, todo pensamento, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de que os ensinamentos que chegam para ele devem ter aplicação nele mesmo. Palavras de Allan Kardec, né, que ele coloca lá para nós. Então, analisando, né, esse texto do Evangelho, quando Jesus nos diz assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome. Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve essas palavras minhas e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. São Mateus 7, versículo 24 a 27, e São Lucas, capítulo 6, versículo 46 e 49. E aí, na complementação, Kardec coloca um outro trecho do Evangelho de São Mateus, que está lá no capítulo 5, que diz assim, ó: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, veja bem, meus irmãos, essas palavras de Jesus, elas se dirigem àqueles que assumem ou pretendem assumir a tarefa de divulgar as palavras de Jesus, não é? Aqueles que propagam os ensinos de Jesus. Quando ele diz diretamente, né, que chegarão para ele e dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos os demônios em nosso nome. Quem é que faz essa tarefa? Os médiuns, os pastores, os sacerdotes, né, hinduístas, budistas, todos que diretamente ou indiretamente propagam, né, essas palavras de Jesus, são esses aos quais ele dirige essas palavras, né, que vão chegar para ele querendo entrar no reino dos céus, e ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade, né? Vós que deixastes de cumprir a tarefa que assumistes com os meus ensinos, com o meu evangelho, né, para cometer iniquidades, para se desviarem pelos caminhos tortuosos, que fraquejaram diante, né, da matéria, das necessidades do corpo físico, do jugo que a vida material oferece. Então, quando ele faz essa comparação aqui, ó, se você ouve as palavras de Jesus, as pratica, não é? Que a gente vai ver aqui no nosso estudo que o mais importante é a prática, não é? Então, se a gente ouve as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, se a gente procura praticar, a gente é aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Nada vai derrubar essa casa. Pode vir os ventos, as chuvas, o rio pode transbordar e essa casa vai ficar de pé. Não é? Mas aquele que ouve, que tem conhecimento, né, e que não pratica, pelo contrário, pratica as coisas totalmente adversas ao que as palavras de Jesus ensinam, esse é o homem que construiu a casa sobre a areia. Essa casa dele é extremamente frágil.
ela não vai aguentar o primeiro vento, a primeira chuva, né? E a primeira vez que o rio transbordar, vai carregar essa casa. Né? Onde às vezes, meus irmãos, a gente vê, né, acontecer certas coisas com certos irmãos nossos da doutrina espírita, irmãos de outras crenças religiosas. Às vezes o irmão está indo bem, né, na sua tarefa, está cumprindo a sua tarefa, né, de forma profícua, promissora, não é? Aí, de repente, começa a acontecer alguns atos que começa a levar a tarefa dele para a derrota, para o declínio. E, como dizia o Chico Xavier, um dos primeiros sinais que a gente nota é quando essa tarefa está cercada de muitos holofotes, de muita notoriedade, não é? É muito elogio. Chico falava, ó, quando uma pessoa me faz uma crítica, eu agradeço, porque a crítica faz eu crescer. Ela me impulsiona a corrigir aquilo que foi apontado na crítica como errado e me leva a fazer melhor. Quando uma pessoa me faz um elogio, eu fico preocupado. Eu peço para Deus, na minha intimidade, não deixar a vaidade se exaltar em mim. Então, os holofotes são nossos inimigos. As luzes, não é, dos holofotes são grandes entraves para que nós possamos dar continuidade às nossas tarefas. Não é? Muitas das vezes a gente fica vaidoso, a pessoa chega, elogia, a gente fica vaidoso e aí deixa nossos olhos se ofuscar com o brilho dos holofotes e acabamos por nos perder, não é? Do objetivo da nossa tarefa. E aí começam a enraizar dentro de nós sentimentos como vaidade, egoísmo, orgulho, né? Personalismo, não é? A pessoa começa a colocar as ideias dele. Eu acho assim, porque no meu entendimento, em termos de cristianismo, em termos de espiritismo, a gente não tem entendimento próprio. Nós nos limitamos, no máximo, a tentar interpretar e repassar o entendimento evangélico e o entendimento dos espíritos que nos orientam. Não é? A partir do momento que a gente começa a ter muito entendimento próprio, opinião própria, começa a discordar de tudo, e a coisa começa a degringolar. Não é? Quando Jesus nos diz aqui, através de São Mateus, aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violar, será considerado como o último no reino dos céus. Então, olha aí, meus irmãos, né? Aquele que falha na tarefa evangelizadora, o erro dele é muito grande. Pior ainda quando ele falha ensinando os outros a violar o evangelho, os ensinamentos do evangelho. E aí nós nos lembramos, meus irmãos, não é? Daquela colocação que a espiritualidade faz para Kardec sobre a classificação dos espíritos, notadamente o que está lá na questão 104 do Livro dos Espíritos, que fala dos espíritos pseudo-sábios. São aqueles que dispõem de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza, a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias que nutriam na vida terrena. Então, a gente, né, falando de falsos profetas, não é? De espíritos pseudo-sábios, né? Nós, que somos tarefeiros, né, como diz o doutor Odilon Fernandes, o doutor Odilon Fernandes fala que o grande erro nosso é nos acharmos missionários. A grande maioria de nós somos tarefeiros. Raríssimos são os casos de espíritos que mergulham na viagem
encarnatória, né, a título de missão. A grande maioria é tarefeiro. Então, nós, tarefeiros do cristianismo, tarefeiros do espiritismo, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, não é? Para não nos tornarmos falsos profetas, espíritos pseudo-sábios, né? Que vamos começar a colocar o pequeno conhecimento que a gente adquire através da instrução e da insistência da espiritualidade, porque a gente adquire conhecimento evangélico, conhecimento da doutrina espírita, porque a espiritualidade insiste muito com a gente. Eles não desistem da gente, não é? Não é à toa que a doutrina espírita tem aí mais de 11 mil livros, 11 mil títulos, né? Editados através de centenas de médiuns por todos os cantos do mundo, em diversas línguas. Insistência da espiritualidade. Mas a leitura do Evangelho fala para nós assim, ó, aí já é trazendo uma explicação dos Espíritos. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Serão seus discípulos os que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenteis com os vossos atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achares graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Quantos de nós agora não nos reconhecemos aqui, né? Nessas explicações dos Espíritos? Que obramos a iniquidade, que desmentimos as nossas palavras pelos atos, caluniamos o nosso próximo, expoliamos as pessoas mais fracas, as viúvas, que cometemos adultério. E aí nós nos lembramos a palavra adultério, não só no sentido da infidelidade conjugal, mas a palavra adultério no sentido de mudar o sentido das coisas, conforme o Evangelho nos fala. Adulterarmos aquilo que está colocado para nós. O Evangelho fala para a gente ser indulgente, benevolente, manso, pacífico, solidário, fraterno. A gente faz tudo o contrário. Tendo conhecimento evangélico, a gente faz o contrário. Então, olha o que ele diz aqui no final. O caminho único que vos está aberto para achar graça perante ele, quem? Deus, é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. É por isso que lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal?
A espiritualidade responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aquelas palavras que estão lá naquela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada por Paulo, apóstolo, quando ele fala sobre a fora da caridade não há salvação. Ele diz assim, que não basta uma virtude negativa, a virtude tem que ser ativa. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Para fazer o bem, tem que ter a ação da vontade. A gente tem que ter vontade de fazer o bem. É o que a espiritualidade está dizendo aqui, respondendo para Kardec. Para agradar a Deus, assegurar a posição futura, né, no reino dos céus, no plano espiritual, não basta que não se pratique o mal. É necessário, né, no limite das nossas forças, fazer o bem. Porque o bem que nós não fazermos vai resultar num mal. E a gente vai responder por esse mal. Não é? Às vezes a gente vê lá uma pessoa precisando de uma palavra, precisando de um minuto da nossa atenção para a gente dizer uma palavra, e a gente negligencia de fazer o bem no momento para aquela pessoa. E depois isso se reverte num mal para nós. Na questão 657, Kardec pergunta assim, ó, tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Aquela pessoa que se recolhe, não é? Foge das iniquidades, né? Do barulho do mundo, se recolhe ali. Tem perante Deus algum mérito isso? A espiritualidade fala que não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Olha aí, né? Como é que é o negócio? Benício. Ações e omissões. A fé sem obras. Madre Teresa de Calcutá, né? Nós nos lembramos daquela parte que ela fala. Ela teve a oportunidade de ficar lá no convento, junto com as meninas ricas, né? Mas ela falou, né? Eu enxerguei Deus nos olhos daquelas pessoas necessitadas na rua, né? Lá está a minha missão. Na questão 770, Kardec pergunta assim, ó, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? A espiritualidade responde, duplo egoísmo. Não é? Aí, o Evangelho continua nos dizendo, para finalizarmos aqui assim, ó, são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, exemplos nós temos das mais variadas ordens. Dentro da doutrina espírita, não precisa a gente ficar procurando, né, nas outras crenças religiosas, não precisa da gente ficar procurando entre os adeptos de outras religiões exemplos, tanto maus exemplos como bons exemplos. Nós temos de sobra dentro da doutrina espírita exemplos de irmãos que fracassaram, não é, nas suas tarefas, justamente porque se afastaram dessas diretrizes colocadas através do Evangelho de Jesus, através da orientação que a espiritualidade traz para nós, mas também nós temos grandes exemplos, né, de espíritos que, em viagem no plano terreno, cumpriram fielmente
maravilhosamente a missão, a tarefa que foi dada para ele de divulgar, de praticar o Evangelho. Né? Aí em Sacramento, nosso querido Eurípides Barçanufo, um dos apóstolos mais diretos de Jesus, não temos a menor dúvida, um dos apóstolos mais diretos de Jesus. Tanto é que ele, em sonho, promove um encontro espiritual com Jesus e encontra Jesus chorando. E ele pergunta para Jesus: Senhor, por que choras? É pelos homens que não conhecem o teu evangelho, os teus ensinos? E ele responde para Eurípides: não, meu filho, é pelos que conhecem o meu evangelho e não os pratica. Né? Nosso Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, né, que nós poderíamos ficar citando aqui. Então, meus irmãos, mais do que orar, é preciso agir no bem. Né? Então, só para encerrar as nossas palavras, né, essas nossas singelas colocações a respeito desse tema do Evangelho, nós vamos nos lembrar de uma colocação que São Francisco de Paulo, o apóstolo da caridade, coloca para nós lá na questão 888 do Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a esmola. Ele diz assim, ó, que o espírito, ele nunca deve se afastar da ideia, né, de que, estando encarnado ou desencarnado, ele está sempre entre um superior que o guia, que o ampare, que o fortalece, né, que dão todas as condições para ele caminhar, e entre um inferior para com o qual ele tem iguais deveres. Nós estamos em condição intermediária. Então, por muito que a gente se ache, né, muito em condições, né, de estar caminhando pela vida corporal, por muito que a gente acha que tenha conhecimento, nós não devemos nos esquecer nunca que nós estamos no meio, entre os espíritos superiores que nos orientam, que nos amparam, que nos instruem, que nos intuem na nossa caminhada, na nossa tarefa, mas entre espíritos inferiores para com os quais nós temos as mesmas obrigações. Muito obrigado pela oportunidade, né, de trabalhar um pouquinho com Jesus. Calma aí que eu vou te pedir uma outra coisa. Pois não. Fala para nós, por favor, você falou dos pseudo-sábios. Sim. A gente lida muito com a hipocrisia. E é uma palavra que eu acho que, claro, um esclarecimento seria de bom alvitre. O que são? Explica para nós, por favor, a respeito dos hipócritas, tanto dentro do Evangelho, quanto aqueles que são os espíritos. Nas preces, no capítulo 28, fala que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, não é com aquele que é mau, que é por ignorância, não. É justamente com os espíritos hipócritas. Então, fala para nós rapidinho, fazendo favor, Denis, o que é os hipócritas tratados no Evangelho e o que é que os nossos irmãos falam a respeito desses espíritos hipócritas, por favor. Então, quando Jesus, né, se refere à hipocrisia lá no Evangelho, justamente ele está falando para nós sobre esse comportamento, né, daquele que tem conhecimento evangélico, que tem conhecimento, né, do que é certo, do que é errado, que faz de tudo para as pessoas pensarem que eles realmente praticam isso, mas na realidade praticam totalmente o contrário. Né? Esses são os hipócritas. Né? Quando Jesus disse, hipócritas, Isaías bem profetizou de vós, quando diz que as vossas palavras, né, estão bem longe daquilo que praticais a meu respeito. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo em relação à hipocrisia, não é? Na prática dos ensinos, né, do seu evangelho.
da sua exemplificação. Na nossa vida cotidiana, a hipocrisia está justamente em nós querermos transparecer para as pessoas aquilo que nós ainda não somos. Querer nos apresentar para as pessoas melhores do que realmente somos. Dizer uma coisa e fazermos outra, praticarmos outra. E aí, meus irmãos, né, raros de nós são os que não caem nesse vício da hipocrisia. Raros de nós. Somos os que, em determinado momento, não nos quedamos, né? Não sucumbimos diante dessa questão da hipocrisia. Porque, principalmente nos tempos modernos, se convencionou em falar no politicamente correto. E esse tal do politicamente correto, muitas das vezes, nos conduz a sermos hipócritas, nos mostrarmos para as pessoas aquilo que nós não somos. Então, fica a advertência para nós. Né? A exemplo lá de Santo Agostinho, termos coragem de nos fitar diante de um espelho todos os dias e fazer um balanço das nossas ações. Com certeza nós vamos enxergar lá, né, em alguns momentos do dia, momentos em que nós fomos hipócritas, que nós fomos pessoas, na prática, totalmente diferentes daquilo que nós dizemos ser para as pessoas, para as outras pessoas. E assim é que nós vamos nos conhecendo e vamos procurar corrigir, né, as nossas mazelas e nossas imperfeições. Denilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos passar adiante no momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de luz e de bênçãos, nós pedimos humildemente, Pai, que as nossas águas sejam fluidificadas por Tuas energias, que nelas sejam depositados os remédios para o nosso corpo físico, corpo material, e para o nosso corpo fluídico, o corpo espiritual. Pai, que esta água nos sirva a limpar-nos de nossas mazelas, imperfeições, que nos torne puros, dignos do Teu reino. E nós pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todos os nossos irmãos através de suas águas, onde quer que eles estejam, levando a eles o reequilíbrio, os remédios necessários, Pai, a curarem as suas dores físicas e as dores morais. Que assim seja. Vamos passando agora ao momento dos passes. Deus Pai Todo-Poderoso, eu lhe rogo que as tuas bênçãos, a tua luz, juntamente com as nossas boas energias, possam ir de encontro a todos aqueles que estão na erraticidade ou encarnados, que se encontram em desequilíbrio, em sofrimento, em dificuldades diante de suas provas. Pai, que esta boa energia, através do nosso abraço fraterno, possa chegar a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Aqueles que estão sofrendo pela dor física, aqueles que necessitam do reequilíbrio de suas forças, de suas energias, que estão, Pai, à procura de se corrigirem, de reencontrarem a fé e a esperança. Vamos, neste momento, no íntimo de nossos corações, elevar a Deus as nossas preces e os nossos agradecimentos, enquanto recebemos as energias através do passe.
Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos por aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos por toda a espiritualidade amiga que nos coordena, detentora intelectual deste trabalho e que nos permite, Pai, sejamos obreiros. Agradecemos a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos ao nosso irmão Adenício pela brilhante exposição que nos trouxe um aumento dos nossos conhecimentos e mexeu com nossas consciências. Este é o verdadeiro sentido, porque quando nos toca as consciências, as nossas consciências, é sinal de que estamos nos modificando, procurando nos melhorarmos. Obrigado, Denício. Obrigado a toda a espiritualidade amiga. Amanhã nós teremos a participação no Evangelho das 9 horas do Firmino Leal, lá de Conquista. Denício, muitíssimo obrigado. Espero que seja você, tenha hoje você assinado seu contrato de trabalho conosco. Tá certo. Que nos ajude mais em outras oportunidades. Com certeza. Se você quiser fazer algum agradecimento aí, fique à vontade. Não, só tenho que te agradecer, né? Agradecer a você por essa oportunidade, agradecer a Jesus. Não agradece ou não, faz igual o Chico, você me ensinou. Agradecer a Jesus, a espiritualidade, né? Pela paciência que tem conosco, com as nossas dificuldades, e continua aí nos auxiliando, nos amparando sempre. Estamos sempre à disposição. Que todos nós tenhamos, né, um excelente dia e que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar com a prece de Cerinto. Acho que ela vem muito a calhar com o que você nos deu a oportunidade de escutar hoje. Ela faz parte do livro A Luz da Oração, de Espíritos Diversos, de Francisco Cândido Xavier. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhe furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam.
Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinos do mal. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que nos doaram as suas preces, as suas orações, as suas vibrações. Mais uma vez, muito obrigado, Denício. Eu que te agradeço. Fiquem todos, tenham um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja. Até mais. Continua aí um minutinho, Denise, por favor.